Muito bem, turma, nessa aula nós vamos falar sobre os resistores, vamos ver aí os vários tipos que existem e vamos ver também as associações em série e em paralelo, algumas características construtivas e no fim vamos resolver algumas questões de concursos. A maioria das questões cobram saber a leitura correta dos anéis de cores do resistor e a associação em série paralelo, tá? E aí a gente vai resolver algumas questões nesse sentido aí. Esse último resistor que nós temos aqui, ele vem com uma faixa vermelha, que é 2, outra faixa vermelha, que é 2, vem com uma faixa prateada. O que isso significa? A faixa prateada é o multiplicador 1/100, então seria 22 vezes 1/100, 001, o que vai dar o quê? 0,22 ohm. Então a faixa prateada aqui faz o valor ficar menor, certo? Ele divide por 100 o valor que você leu nas duas primeiras faixas. Então 0,22 ohm. Com a faixa dourada, ele permite então mais ou menos 5% de variação sobre esse 0,22 ohm. Tranquilo, gente? Não tem segredo, realmente é só fazer isso aí. Tem que praticar e, é claro, vai ter um exercício aí junto com essa aula para você praticar. Bom, vamos falar da lei de Ohm para os resistores. A lei de Ohm é uma lei mais geral, tá? Mas a gente consegue entendê-la melhor começando pelos resistores. Aqui você tem uma figurinha interessante que mostra exatamente a relação entre tensão, corrente e resistência, né? A tensão é aquilo que quer empurrar a corrente. Então você tem aqui os volts tentando empurrar a corrente pelo caminho. E aí você tem a corrente então tentando passar e o ohm, que é o resistor, atrapalhando a passagem da corrente, né? Essa figura aqui ilustra muito bem a relação entre essas três grandezas. E aqui à direita você tem a expressão matemática dessa relação entre elas, né? Tensão é igual a resistência vezes corrente. E aí nós já vimos um pouquinho aqui esse triângulo, não é? Você coloca o U em cima e embaixo o RI. Quando você tampa o U, você vê que U é igual a R vezes I. Não é isso? Se eu tampar, por exemplo, o R, eu vou ver que R é igual a U sobre I. E aí você tem, então, três relações, cada uma para uma dessas grandezas, tá? Então essa aí é a lei de Ohm para os circuitos que envolvem resistor. Mais para frente a gente vai ver que existe uma generalização do conceito de resistência, que é a impedância, que vai seguir também a mesma lei de Ohm, né, praticamente. E aqui você tem um circuito mostrando a presença do resistor. Então você tem aqui uma fonte de tensão que vai gerar uma corrente elétrica, né, do mais para o menos, sentido convencional. E aí essa corrente vai atravessar o resistor, sofrendo uma resistência, não tem outra palavra, né? Uma dificuldade de atravessar esse elemento. Qual que é o valor desse resistor aqui, hein? Dá para saber? O amarelo, vou deixar de exercício aí para você, depois você confere lá na tabela, tá bom? Amarelo, branco, preto e faixa marrom.